E aí pessoal, tudo bem? Com o avanço da tecnologia e dos diversos recursos da computação gráfica, o que não faltam são opções para criar imagens digitais. Mas nem sempre foi assim, viu? E você, sabia que já teve um tempo, bem antes do surgimento e da explosão das tecnologias, em que toda a criação visual precisava ser feita à mão? Isso dependendo somente do talento e também do domínio da técnica de ilustradores. E quando falamos a palavra ilustração, logo pensamos unicamente em desenhos. Claro, o termo é frequentemente usado para classificá-los, mas olha só, existem diversas outras técnicas que também se encaixam nessa definição, como pinturas, colagens e até mesmo as fotografias. Então vamos fazer uma viagem ao tempo e saber a origem da ilustração? As primeiras formas de ilustração surgiram na pré-história, durante o período paleolítico. Não é de hoje que os desenhos e ilustrações estão no cotidiano do Homo sapiens. Desde o início da história dessa espécie, a ilustração tem sido usada para contar uma história, retratar um fato, expressar uma ideia, mostrar algo que, de outra forma, não seria tão simples de se transmitir. A necessidade ou a admiração fez com que nossos ancestrais utilizassem da ilustração para demonstrar o que viam no seu cotidiano, usando como tela as paredes de cavernas e como tinta o que tinham na natureza. A tentativa de retratar com detalhes a fauna local ou fatos do cotidiano, como caças, rituais ou até mesmo contar uma história. Acredita-se que as pinturas rupestres tinham um caráter religioso e que, por exemplo, serviam como pedido de proteção ou caçada farta. Esse trabalho fez nascer a ilustração, que no futuro teria diversas direções. As primeiras ilustrações datam de 30 mil anos antes de Cristo, Paleolítico Superior, e estão nas cavernas de Chauvet, na França. As pinturas rupestres não estão só restritas à França, mas pelo mundo todo se encontram outras dessas ilustrações, como na Gruta de Rodésia, na região central da África, no norte da Espanha. Já no Brasil, podem encontrar na Serra da Capivara, um parque nacional que leva o mesmo nome, no estado do Piauí. Ficaram curiosos para conhecer mais? Olha só, vou te passar uma dica de filme sobre as pinturas rupestres. Tem um documentário chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Assiste lá! Ah, e uma curiosidade, viu? Você sabia que, originalmente, a ilustração e a escrita eram tratadas como a mesma coisa? As imagens que tinham algum significado e tinham o objetivo de transmitir uma mensagem a outra pessoa eram a mesma coisa, ou seja, a ilustração. Os egípcios foram os primeiros a usar ilustrações em manuscritos, e acredita-se que a primeira publicação ilustrada da história foi Capítulos do Sair, a Luz ou Fórmulas para Voltar à Luz, popularmente conhecido como o Livro dos Mortos, e um compilado de procedimentos a serem realizados após a morte, facilitando a entrada do morto na pós-vida. O curioso é que nessa época existiam artistas destacados somente para a função de ilustrar esses livros. Assim, surgia a profissão de ilustrador. Mas ainda não eram conhecidos assim, já que o termo ainda não havia sido inventado. Foi só na Idade Média, durante a expansão do cristianismo na Europa, que o termo ilustrador foi usado pela primeira vez. Os documentos católicos desta época, denominados manuscritos iluminados, eram ricamente embelezados e suas páginas eram feitas nas folhas de ouro que brilhavam, por isso o nome, manuscrito iluminado. E uma grande demanda aumentou por livros na Europa por volta do século XV, e foi aí que Gutenberg, por volta de 1450, adaptou uma criação chinesa de 300 anos antes de Cristo, a famosa xilogravura, e assim criou a prensa móvel. Dessa forma, as ilustrações começaram a ser feitas pensando também na produção e série, e as gravuras se tornaram muito mais populares. No século XIX, a fotogravação de matrizes litográficas e a evolução de métodos oriundos dela permitiu o surgimento de impressões de imagens coloridas. A técnica chamada de cromolitografia deu maior liberdade de criação aos ilustradores. A partir dos anos 20, com a exploração de novas linguagens visuais pelos movimentos artísticos da época, influenciou os editores e as agências de publicidades começaram a usar um pouco mais nas criações.
apesar de ainda estar marcante a predominância do estilo acadêmico nos trabalhos. Já nos anos 40, os artistas começaram a quebrar as tradições. Os trabalhos ganharam formas cada vez mais expressivas durante a expansão comercial pós-guerra. Agora vamos falar da chegada da ilustração aqui no Brasil. Você sabia que até a chegada do príncipe Dom João não tinha sequer uma tipografia nacional? Pois é, todos os materiais impressos que tinham no Brasil eram importados da Europa. Foi somente no final do século XIX e início do século XX que os livros começaram a serem traduzidos para o português do Brasil, junto com as ilustrações. As traduções foram feitas por nomes importantíssimos do cenário brasileiro, como Calixto Cordeiro, Julião Machado e Figueiredo Pimentel. A revista Tico Tico surgiu no ano de 1905 e publicava contos, poesias e histórias em quadrinhos com nomes importantíssimos, como Ângelo Agostini e Max Antoniuk, entre outros. Nos anos 60 e 70, foi lançado as obras de autores famosos como os Contos de Andersen e Contos de Grimm, com ilustrações de Roswitha Bitterlich Wing e Nelson Boeria Friedrich, na editora Globo. Os anos 80 trouxeram grandes ilustradores, como Flávio Savaro, Denise Freifeld, Fernando Azevedo e Guy Oxford, casando perfeitamente com o surgimento de grandes autores nos anos 70. Sabe, pessoal, conhecer um pouco da história da ilustração, entender como a técnica evoluiu com o passar dos séculos e saber alguns nomes importantes ajudam na hora de fazer as suas próprias criações. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. A vocês, bons estudos. Até a próxima!